E aí, devs, beleza? Já pararam para pensar como é que o Python realmente, sabe, pensa na hora de fazer contas? Pois é. Entender isso é o que separa um código que funciona meio na sorte de um código que é robusto de verdade. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo. Para a gente já começar aquecendo, que tal um desafio rápido? Dá uma olhada nessa expressão aí na tela. De bate-pronto, qual resultado vem na cabeça? Seria 21 ou talvez 11? Pensa aí um segundinho. E tá aí o código. Parece uma coisa super simples, né? Mas essa pequena pegadinha, nossa, ela define muita coisa na nossa rotina como dev. E o resultado é 11. Se alguém aí pensou em 21, fica tranquilo, essa confusão é super comum. Sabe por quê? Porque o Python segue tipo um livro de regras invisível para resolver essas contas. E são exatamente essas regras que a gente vai desvendar agora. O nome chique para isso é precedência de operadores, mas no fundo nada mais é do que a hierarquia, a ordem de importância que o Python usa para fazer os cálculos. Então, o ponto central é este aqui. Assim como na matemática da escola, o Python entende que umas operações são, digamos, mais importantes que outras. No nosso exemplo, lá do começo, a multiplicação tem prioridade total sobre a adição. Simples assim. Agora, olha que interessante essa hierarquia. Lá no topo do pódio, com a medalha de ouro, prioridade máxima, os parênteses. Eles mandam em tudo, são chefões. Logo depois vem a exponenciação, aí sim a multiplicação e a divisão, e por último, lá na base, a adição e a subtração. Mas ó, atenção aqui, porque toda regra tem sua exceção, né? A maioria dos operadores, quando tem a mesma prioridade, são resolvidos da esquerda para a direita. A exponenciação, aquela com os 2 asteriscos, é a rebelde da turma. Ela é resolvida da direita para a esquerda. E esse exemplo aqui ilustra isso de forma brilhante. Se o cálculo fosse da esquerda para a direita, a gente teria 8 ao quadrado, certo? Que dá 64. Mas não. Como o Python começa pela direita, ele primeiro calcula 3 ao quadrado, que dá 9, e só depois ele faz 2 elevado a 9. O resultado? 512. Olha a diferença absurda. Então, mas e aí, como é que a gente faz para garantir que a nossa lógica, a nossa intenção prevaleça? A resposta é simples, mas é muito, muito poderosa. Vamos ver como a gente retoma o controle da situação. Olha só o poder que a clareza tem. Do lado esquerdo, o Python está seguindo a regra padrão dele. Já do lado direito, com os parênteses, a gente força o Python a somar primeiro. O resultado muda da água para o vinho. Nós ditamos a ordem e não o interpretador. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. Usar parênteses não é só para corrigir um cálculo. É uma prática de código limpo, de excelência. Um código claro é um código fácil de manter, que evita um monte de dor de cabeça e economiza um tempo que, a gente sabe, é precioso. Beleza, chega de teoria. Vamos para um cenário do dia a dia, uma coisa que qualquer pessoa que já mexeu com e-commerce ou sistema financeiro encontrou: calcular o preço final de um produto. Então vamos lá, definindo nossas variáveis. Um preço de 100, um desconto de 10% e o imposto de 8%. Tudo certo? Agora, se a gente joga tudo numa linha só, sem usar parênteses, olha o que acontece. O Python vai lá, calcula o desconto, calcula o imposto e no fim o resultado é 98. Mas, espera aí. Será que essa lógica de negócio está certa mesmo? Na maioria dos casos, a regra é bem clara. Primeiro, você aplica o desconto no preço e só depois calcula o imposto. A ordem aqui importa e importa muito. E é exatamente aqui que os parênteses brilham de novo. Quando a gente agrupa as operações, fica explícito, fica óbvio o que tem que acontecer primeiro. O código não só funciona, ele praticamente documenta a regra de negócio. Fica limpo, legível e, o mais importante de tudo, correto. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo que a gente viu aqui com um último exercício e a grande lição que fica dessa nossa análise. Olha só essa expressão. Seguindo a hierarquia que a gente aprendeu, o Python vai resolver primeiro a potência, depois a multiplicação e, por último, a adição. É passo a passo, sem chance de erro. O resultado final, 28. Agora é hora de botar a mão na massa. Que tal um desafio rapidinho? Criar um programinha para calcular uma média ponderada. A dica de ouro é: use e abuse dos parênteses para garantir que a soma dos pesos seja considerada direitinho na hora da divisão. E com isso, a gente chega na reflexão final. Entendam bem isso. Parênteses não são só símbolos jogados ali. Eles são a ferramenta que a gente tem para traduzir a nossa intenção, o nosso pensamento, para a máquina. Dominar isso é dominar a clareza e a lógica que sustentam toda a programação.
E aí, essa aula ajudou a clarear as coisas? Se sim, poxa, já sabe o que fazer, né? Deixa aquele like para fortalecer, compartilha com a galera que também tá nessa jornada e, claro, segue o canal para não perder os próximos conteúdos. E o mais importante, qual outro assunto de Python o pessoal quer ver a gente destrinchar por aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários. E para quem curte mesmo o nosso trabalho e quer dar aquela força extra, a gente criou um link lá no tipa.ai. Qualquer apoio, por menor que seja, já faz uma diferença gigante e motiva a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade. O apoio de quem nos acompanha é o nosso maior combustível. Valeu demais e até a próxima!